Olá, eu sou Elisa Manso e faço parte do time de marketing da Hitbel. E eu tô aqui para falar com vocês hoje sobre um tema muito importante para as nossas estratégias de comunicação e marketing digital, que é saber quais são as redes sociais mais acessadas no Brasil e no mundo. Muita gente me pergunta por que é importante a gente ficar de olho nesses relatórios que saem aí eventualmente. A importância é você entender o contexto das redes sociais no Brasil e no mundo e a aplicabilidade dela para nós dentro do ministério, seja na banda, seja no ministério, no trabalho social, seja no trabalho institucional da igreja. É muito interessante você observar esses dados para a tomada de decisão. Então eu vim trazer um pouquinho de luz a esses dados para que vocês tomem decisões mais assertivas ao longo de 2020, combinado? Então, nesse papel que a Hitbel tem de contribuir no seu dia a dia, no seu trabalho ministerial, nós gravamos esse vídeo hoje com a expectativa de levar para você o que há de mais novo e mais recente sobre redes sociais no Brasil. Bora lá? Bom, eu estou aqui com um relatório do We Are Social em parceria com o Hotsuite. Eu vou deixar o link desse relatório, inclusive, aqui na descrição desse vídeo, para que você possa olhá-lo completo, analisá-lo com calma e não só ficar ouvindo os dados que eu vou falar. Bem, as redes sociais mais acessadas do mundo hoje, esse relatório acabou de sair, ele geralmente é divulgado no dia 31 de janeiro, no máximo no início de fevereiro, nós já temos esses relatórios. O do Brasil saiu agora na segunda quinzena de fevereiro, então são dados relacionados às redes sociais até janeiro deste ano de 2020. São informações quentinhas, acabaram de sair do forno. Vamos lá. Redes sociais mais acessadas do mundo. Facebook continua no topo com 2,4 bilhões de usuários ativos no mundo todo. A segunda rede social mais acessada é o YouTube, que está já na casa dos 2 bilhões de usuários ativos. Em terceiro lugar, nós temos o WhatsApp. É até interessante a gente comentar que aqui no relatório do We Are Social, ele é um comunicador instantâneo, né? Ele é uma mídia social também. E como um comunicador instantâneo, eles divulgaram que ele estava com 1,6 bilhões de usuários. Mas há umas 2 semanas atrás, o próprio WhatsApp divulgou que eles acabaram de bater a casa de 2 bilhões de usuários ativos no mundo todo. É muita gente utilizando o WhatsApp e faz a gente refletir. Será que nós temos utilizado o WhatsApp da maneira certa? Será que nós temos pensado de fato em usar o WhatsApp como uma ferramenta do nosso ministério, propagando a mensagem do reino, seja em vídeo, texto, áudio, músicas, clipes, aqueles vídeos em pílula um pouquinho mais curtinhos que você consegue compartilhar no WhatsApp? Bem, o WhatsApp é uma ferramenta essencial para a nossa comunicação, a gente vai falar mais disso. Aqui em quarto lugar está o Facebook Messenger. Apesar de no Brasil a gente não usar ele tanto, né, com tanta frequência, ele é considerado um comunicador como o WhatsApp. Ele está aqui na casa de 1,3 bilhões de usuários. Em seguida nós temos o WeChat na China com 1,1 bilhão de usuários. Em seguida nós temos Instagram, na casa de 1 bilhão de usuários. Muito interessante que a sétima rede social, quem é nada mais do que o TikTok, que teve esse boom em 2019. Para quem não conhece o TikTok, ele é o antigo Musical.ly, que era um aplicativo em que a gente gravava, fazia dublagem em cima de cenas muito conhecidas de filmes, seriados, de vários memes. E as pessoas gravavam, né, fazendo aquela dublagenzinha, aplicando a voz. E também tinha de música e várias outras aplicações, muito usado pelos jovenzinhos, principalmente os adolescentes. O Musical.ly foi comprado e adquirido e se transformou no TikTok. O TikTok hoje é uma rede social em que ele grava vídeos na vertical, considerando mesmo a posição do uso do celular, de 15 segundos a 1 minuto. Eu quero falar mais sobre o TikTok quando a gente falar
das redes sociais no Brasil, combinado? Fica aí, assiste o vídeo na íntegra porque ele vai te ajudar. Depois do TikTok, nós temos aqui outras redes sociais que são usadas mais na China. Lógico, toda rede social utilizada na China, ela vai entrar no top de redes mais usadas do mundo, até pelo número de habitantes que a China tem. Mas depois dessas redes aqui, do Instagram e do TikTok, que são mais conhecidas para nós temos aqui o Reddit, o Snapchat, o Twitter, o Pinterest e mais uma outra rede lá da China. Agora, pensando um pouquinho mais aí sobre o uso do WhatsApp. O WhatsApp hoje ele é o canal de comunicação mais utilizado em 138 países. O que isso quer dizer? Que só esses países usam? Não. Em 138 ele é o comunicador majoritário, mas em outros países ele também é utilizado. Daí a importância de você pensar uma estratégia de comunicação digital voltada para o WhatsApp. Eu posso dar um exemplo, né? Eu estou aqui em Belo Horizonte, hoje estou aqui na Hitbel, falando com vocês, trazendo essas novidades, mas a minha igreja local é a Igreja Batista da Lagoinha. E já há alguns anos, pelo menos há uns 3 anos que eu me lembre, o pastor Márcio Valadão, ele grava vídeos devocionais de mais ou menos 1 minuto e meio, quase todos os dias. Ele envia um videozinho, um vídeo selfie na vertical, dando uma mensagem para os membros ou seguidores da lista de transmissão. Como que as pessoas fazem para fazer parte dessa lista lá do pastor Márcio, por exemplo? A igreja ela divulga com frequência o número de telefone do WhatsApp que é utilizado para essa comunicação especificamente. A pessoa envia uma mensagem: olha, eu quero receber as mensagens do pastor Márcio. E aí ela é orientada a salvar aquele número na agenda de telefone dela, porque assim, toda vez que o pastor Márcio enviar uma mensagem nova, ela vai receber aquela mensagem. Agora, se ela não salvar o número na agenda dela, ela não vai receber a mensagem, porque o WhatsApp entende que aquilo é um spam, então ele não entrega, ele só vai entregar as mensagens enviadas para quem tem o seu número salvo na agenda. Agora pensa direitinho, tudo que o seu ministério produz hoje, a sua igreja ou seu ministério local, quantas pessoas você tem alcançado na esfera física e quantas você poderia alcançar na esfera digital? Com o WhatsApp, a maioria dos usuários brasileiros utilizam o WhatsApp. Até diferente do que o relatório que eu estou trazendo para vocês, eu já vi um novo relatório na última semana apresentando que 98% dos brasileiros com telefone celular utilizam o WhatsApp. É incrível, é um fenômeno. Então, em termos de comunicação eficiente, direta com as pessoas hoje, o canal é o WhatsApp. Então, mas Elisa, eu crio um grupo, ou na minha igreja a gente tem um grupo de cada ministério. Os grupos, eles são eficientes quando eles são utilizados dentro do propósito de criação dele, concorda? Quando começa a levantar várias discussões dentro dos grupos, que não tem muito a ver com o propósito, o grupo se torna desgastante, muitas vezes gera situações, indesejadas. Eu gosto muito da lista de transmissão, porque eu envio a mensagem para a minha lista, para essas pessoas, e elas respondem diretamente para mim. Então, não vai ter uma conversa cruzada ali, sabe? A comunicação é direta entre quem envia a mensagem e quem recebe. Então, ela não vai ter acesso a quem mais recebeu, nada disso. Ela vai receber a mensagem e se ela tiver que reportar alguma coisa, vai direto para você. Isso alivia um pouquinho aquela dor de cabeça com grupos. Mas é só uma dica. Depois, se você quiser, deixa nos comentários como a sua igreja, seu ministério tem usado o WhatsApp. Coloca aqui pra gente conhecer e ajudar até outros ministérios que estão tentando utilizar o WhatsApp de uma maneira mais eficiente. Ele é essencial na comunicação hoje, seja do músico, seja do cantor, seja do escritor, alguém que esteja nos assistindo, que seja um autor, por exemplo, ele vai fazer a divulgação do lançamento do livro dele no WhatsApp ali para os amigos, por que não?
Então a gente precisa entender que a nossa comunicação ela pode ser mais efetiva, alcançar mais pessoas muito mais rapidamente. E olha que legal, no WhatsApp você não está passando pelo filtro dos algoritmos para que a mensagem chegue nas pessoas. Ela vai direto para a pessoa no telefone celular dela, não é legal? Bom, vamos falar um pouquinho mais aí de redes sociais. No mundo hoje, nós temos já 49% da população mundial dentro de redes sociais. É muita gente online. Então quer dizer que tudo que você publica em cada rede social pode alcançar pessoas ao redor de todo o mundo. Quase a metade do mundo hoje já se conecta por meio de redes sociais. Então a gente precisa olhar o meio digital com um olhar diferente. Ele não é só para divulgar o evento da igreja, não é só para divulgar que tem culto, mas ele serve mesmo como uma vitrine do trabalho que você desenvolve no meio digital. E não só isso, você vai falar de Jesus, você vai falar da mensagem que você carrega, você vai falar sobre salvação no ambiente digital, alcançando muito mais pessoas que você alcançaria só aqui na sua igreja física ou só em um evento físico. Você vai alcançar muito mais pessoas. Deixa eu trazer mais uns dados para você. Aqui no Brasil hoje, nós somos mais de 211 milhões de brasileiros. É muita gente dentro do nosso país, mas 71% da população, mais de 150 milhões de brasileiros, já tem acesso à internet. Vocês têm ideia do que é 71% do Brasil já acessando a internet hoje? Lembra, mundialmente, 49% do mundo tem acesso. Nós temos aqui no Brasil 71% de usuários de internet, sendo que 66% desses usuários, em torno de 140 milhões, já estão dentro de redes sociais. É muita gente conectada para a gente ignorar a estratégia de comunicação digital. É por isso que nós aqui da Hitbel temos nos especializado cada dia mais. Eu mesmo já trabalho desde 2007. Desde os tempos do Orkut, eu já trabalho com comunicação ministerial, eu já trabalhava dentro do Orkut, do MSN, utilizando como ferramenta de comunicação da igreja e do ministério. Não, é estranho às vezes a gente pensar que a internet é só algo de entretenimento, vou assistir só Netflix, assistir vídeo. Não, na verdade a gente usa como entretenimento também, não tem problema nenhum nisso. Mas a gente tem que pensar do nosso lado de ser proativo, de levar a mensagem que nós temos, que nós carregamos para cada vez mais pessoas ao redor de todo mundo. Então, na Hitbel, o que nós temos feito? Toda a gestão do seu conteúdo nas redes sociais. Nós fazemos o acompanhamento, do que tem seu na internet, nós fazemos estudos sobre isso, mesmo que você nem saiba. Para quem é o nosso cliente, Hitbel, nós fazemos o acompanhamento do crescimento online dos nossos clientes, do que eles têm produzido ali no meio digital. Nós cuidamos dos direitos autorais e digitais deles, nós sabemos tudo que tem seu no YouTube, o que está fora do seu canal, o que é seu direito, a gente vai entender e vai trazer essa informação para você. Isso vai monetizar, vai ajudar o seu ministério a se manter também. Por isso que nós temos nos especializado, estudado todos os dias sobre o meio digital para trazer novidades para quem nos acompanha aqui no YouTube e em nossos outros canais digitais também. Bom, vamos avançar mais um pouquinho. E falando aí das redes sociais mais acessadas do Brasil. A rede social mais acessada do Brasil, já pelo segundo ano consecutivo, é o YouTube. Cerca de 96% dos brasileiros online assistem YouTube. Esse é um dado importantíssimo. É uma característica do brasileiro amar assistir vídeos. Não é à toa que tem tantos YouTubers em diversos nichos específicos se destacando. A gente até pode um dia, se você quiser, deixa aqui nos comentários, e a gente pode falar um pouquinho sobre influenciadores digitais. O que vocês acham?
A gente pode convidar alguém, algum influenciador inclusive, para falar um pouquinho mais para a gente sobre como ser um influenciador cristão na internet. Nós precisamos sim de influenciadores cristãos, com princípios cristãos, fazendo a diferença ali no meio digital. Tem tantos influenciadores e tantos youtubers, por que não a gente levar essa mensagem do reino de Deus, essa mensagem de paz, amor e esperança para todas essas pessoas no YouTube, por meio de vídeos, não é legal? Vamos continuando. A segunda rede mais acessada é o Facebook, com 90% dos usuários da internet hoje no Brasil usam Facebook. Em terceiro lugar está o WhatsApp com 88%. Como eu expliquei agora há pouco, esse relatório é do We Are Social e do HotSuite, mas eu vi um relatório já da última semana apresentando que entre usuários da internet no Brasil, 98% usam o WhatsApp, utilizam o WhatsApp de alguma maneira. Então a gente não pode esquecer do WhatsApp como ferramenta de comunicação. Agora, muita gente sempre fala assim comigo: Elis, o Facebook morreu, né? O Facebook tá morrendo. E eu falo assim, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado quando nós falamos que o Facebook está morrendo ou que ele morreu. Na verdade, nós temos uma percepção de que o uso do Facebook diminuiu muitas vezes pelo nosso próprio comportamento de usarmos menos o Facebook. Mas isso é uma característica dos grandes centros. Nós estamos aqui em Belo Horizonte. Dependendo da cidade onde você está, o Facebook também pode ser que ele seja menos usado que o Instagram, menos usado que o WhatsApp, porque com certeza hoje todo mundo está perdendo em uso para o WhatsApp, mas se você considerar o interior do Brasil, cidades onde o acesso ao Wi-Fi ou redes mais eficientes como 4G, isso limita o acesso das pessoas a canais como YouTube e Instagram. Vou fazer você entender melhor. Sabe aqueles seus parentes, sua família que mora no interior e que você percebe que geralmente eles interagem com você de duas maneiras, ou no WhatsApp ou no Facebook. Por quê? Porque as operadoras de telefonia celular, em sua maioria, elas oferecem plano de dados para quem coloca um valor X mensal de crédito. Então a gente está falando aqui de celular pré-pago. Essas pessoas, elas usam o Facebook e o WhatsApp de graça nesses planos. Então eles acessam mais essas redes sociais. Agora, no caso do Instagram, imagine aquele seu primo que mora no interior, coloca R$15 de crédito por mês, R$20 de crédito no celular por mês. Você acha que ele vai ficar entrando no Instagram para ficar olhando foto e vídeo e stories? Dificilmente, porque ele não vai ter dinheiro ao longo do mês para ficar colocando crédito para assistir vídeo e foto no Instagram, no YouTube. Então a gente tem que considerar que no interior do Brasil o Facebook é uma rede social muito, muito forte. Inclusive no nosso curso Navega aí sobre redes sociais, nós temos alguns testemunhos lá em uma aula em que eu falei um pouquinho sobre o uso do Facebook no Brasil, e uma irmã mandou mensagem pra gente contando que na cidade dela todo mundo só usa Facebook e o WhatsApp, lógico, mas rede social lá, o que bomba, né? Bomba na cidade é exatamente o Facebook. É a rede que todo mundo acessa, que tem hábito, e até nas estatísticas do próprio relatório aqui do We Are Social, mostra também que a faixa etária que mais usa Facebook no Brasil está entre 35 e 44 anos. Então, até isso a gente tem que entender. Qual que é a faixa etária do público com quem eu quero falar? É um público mais velho um pouquinho? Então, eu tenho que ter o cuidado de saber onde esse público está. Ele está no Facebook, ele está no Instagram, ele está no TikTok? Eu tenho que entender essas informações para tomar a decisão em qual rede social eu gasto mais energia ou menos energia, entendeu? Então, o Facebook, gente, não está morrendo. E pelo contrário, ele continua forte em muitos lugares, muitas cidades e estados, exatamente por causa da limitação de acesso à internet.
Muitas cidades no interior, as pessoas não têm internet em casa. Não é como aqui nos grandes centros, que ela assina um plano de TV paga e já vem internet, ou assina um plano de internet de fibra ótica, que é muito acessível financeiramente nos grandes centros. E não é assim no interior do Brasil. A realidade do Brasil é muito diferente. Então a gente tem que pensar sempre sobre isso. Aqui nós temos então a quarta rede mais utilizada no Brasil é o Instagram. Eles estão aqui com 79% de usuários. O Facebook Messenger em quinto lugar com 66%. Depois eu vou ler a sequência. Nós temos Twitter. O Twitter é um queridinho no Brasil, né? Na verdade, as pessoas assistem muita televisão comentando no Twitter. É muito mesmo aquele comportamento da segunda tela, de estar vendo a TV e usando o Twitter, ou vendo mesmo a Smart TV, ou vendo pelo computador e comentando nas redes sociais, principalmente no Twitter. Twitter é uma rede muito dinâmica, né? O próprio Twitter se chama como rede do ao vivo. E isso é muito interessante porque é o que a gente vê mesmo. Você entra na rede social em determinados horários de programas de TV. Eu, por exemplo, eu não vejo tanto TV, mas eu sei sobre o que acontece na TV porque eu vejo ali no Twitter. Seguindo a sequência, Pinterest, LinkedIn, Skype, Snapchat. Snapchat continua sendo bem usado. Tumblr, que é um tipo de blog, o Twitch, Reddit, WeChat, TikTok apareceu no Brasil como uma das redes mais utilizadas. E eu tô falando disso já há quase 2 anos que eu falo sobre o TikTok, e o TikTok já apareceu aqui nesse primeiro relatório. E a 15ª rede mais usada é o Viber, que é um comunicador instantâneo. Então, se eu ignorar aqui os comunicadores instantâneos, quais são as 5 principais redes sociais do Brasil? YouTube, Facebook, Instagram, Twitter e Pinterest. Olha que interessante. Você já usou o Pinterest alguma vez? O Pinterest é uma rede social de inspirações. Você encontra muito conteúdo legal quando você está fazendo alguma estrutura, você cria pastas com modelos, exemplos de coisas que você quer utilizar ou exemplificar para outros. Tem muito, a gente chama de como fazer, né? Ali dentro do Pinterest, ensinando as pessoas a fazerem algo, coisas mais simples em casa. É uma rede muito interessante. Dependendo do seu propósito e do seu ministério, ele pode ser uma rede pode ser que o seu perfil se destaque muito dentro da rede. E ele já tem vários dados analíticos que você consegue acompanhar: faixa etária, as principais cidades que acessam, quais seus posts que têm maior engajamento. É muito legal porque rede social é o seguinte: redes sociais, elas são muito subjetivas no sentido de o tipo de conteúdo que eu vou produzir para cada rede, porque independe. Se o seu conteúdo for ruim, ele não vai ter um bom desempenho em rede nenhuma. Nem se você pagar, se você impulsionar por um post que esteja muito ruim, uma imagem muito ruim, muito poluída, ela não vai alcançar muita gente. Agora, quando você faz um bom post, você prepara bem a imagem, você prepara bem a legenda, bem informativa, usa hashtags mais adequadas para aquele tipo de post, você pode acompanhar nos analytics, que aí é o ponto que eu estou falando, que a gente já sai da subjetividade e entra nos dados. Quando a gente faz a análise dos dados de cada rede social que a gente tem, então você vai olhar ali o Analytics da sua página do Facebook, você vai olhar ali o YouTube Studio com todas as informações sobre o seu vídeo, tempo de vídeo assistido, os países que mais acessaram, por qual canal que essas pessoas estão vindo assistir os seus vídeos. Você vai começar a ter uma visão diferente do que era atuar em redes sociais. Não é só postar. Postar é muito fácil. Ah, Elis, mas eu já vi gente que postou assim, sem intenção, e o vídeo viralizou. São questões muito, muito extraordinárias.
Então, vão além de um planejamento. Mas, por via de regra, a gente precisa, sim, de um bom planejamento de redes sociais, entender esses relatórios, esses comportamentos em todo o Brasil e preparar conteúdos de acordo com o público que eu pretendo me comunicar. Aí a gente tem aqui as principais faixas etárias hoje na internet no Brasil. A principal faixa etária está entre 25 e 34 anos. Em segundo lugar, 18 a 24 e depois 35 a 44. Mas fazendo assim, vou falar assim, uma somatória geral. Qual a idade, a faixa etária que mais está online hoje no Brasil? A gente fala aqui de 13 anos até 54 anos. É o principal público online hoje no Brasil. Nós temos aqui também, eu acho que é bem interessante a gente falar sobre isso, quando você acessa as redes sociais para fazer anúncio, elas te falam o público estimado que elas conseguem alcançar dentro do seu país. Então, eu tenho aqui os dados do Facebook, do Instagram, do LinkedIn e do Twitter. Quando você vai fazer anúncio no Facebook, ele fala que ele entrega o seu anúncio para cerca de 120 milhões de pessoas aqui no Brasil. Em segundo lugar está o Instagram. Quando você faz um anúncio no Instagram, ele te diz que ele alcança cerca de 77% das pessoas no Brasil. O LinkedIn já alcança 39 milhões de pessoas aqui, enquanto o Twitter alcança 12 milhões de pessoas aqui dentro do Brasil. Então, quer dizer, se você comparar Facebook e Instagram, a gente ainda percebe a grande diferença entre as duas redes sociais. 120 milhões no Facebook, 77 milhões no Instagram. E outro dado que eu gosto muito de trazer para vocês são os dados do tempo do brasileiro na internet todos os dias. O brasileiro fica em média 9 horas e 17 minutos online todos os dias. Caiu um pouquinho o tempo em relação ao ano passado. Ano passado a média era 9 horas e 29 minutos. Esse número caiu para 9 horas e 17. Aí tem a divisão aqui do que o brasileiro faz ao longo do dia nessas horas. 3 horas e 31 minutos ele está nas redes sociais. 3 horas e 51 minutos ele está assistindo televisão. Olha que interessante, eu estava vendo televisão pela internet. 1 hora e 41 minutos ela está em plataformas de streaming de música, como Deezer, Spotify, Apple Music, Google Play. E 1 hora e 14 minutos jogando videogame. Interessante, né? E é muito legal também a gente entender que os conteúdos que nós produzimos, onde que ele vai chegar. O podcast, que é um tipo de conteúdo que ganhou grande visibilidade no Brasil em 2019 e ele continua super em alta, né? A curva dele está em ascensão. O podcast ele é muito ouvido no Brasil, mas olha que interessante esses dados aqui. Se você analisar as atividades dos internautas brasileiros de 16 a 64 anos, 98% assistem vídeos online, 45% assistem vlogs, que são aqueles vídeos mostrando o dia a dia das pessoas, de uma maneira bem simplificada. 70% eles ouvem música, algum serviço de música. 46% ouve rádio online, enquanto 36% ouve podcasts. Então quer dizer que as rádios, elas ainda são mais ouvidas online do que os podcasts. Mas você quer uma dica? Pegue os áudios do seu podcast, publica também no YouTube. Porque tem uma pesquisa que mostra, bem dentro do IR Social, que as pessoas ouvem podcast principalmente no YouTube se eles estiverem disponíveis lá. Já pensou em colocar os episódios do seu podcast no seu canal do YouTube? Crie uma playlist lá, podcast, ouça aqui, e a pessoa vai poder ouvir sem ter que contratar de repente um serviço de streaming de áudio, e pode ajudar, além de também poder monetizar no YouTube, porque podcast não é monetizável nas plataformas de streaming de música, de áudio. Mas no YouTube, a sua visualização ali, ela vai ser monetizada. Então, é uma opção. E assim, eu queria
agradecer porque você assistiu esse vídeo até esse momento. Nós da Hitbel estamos muito felizes porque nós temos esse propósito de pelo menos uma vez por mês fazer um conteúdo exclusivo para você, para te ajudar a desenvolver sua comunicação e o seu marketing. Nós gostaríamos muito que você deixasse aqui nos comentários as suas dúvidas ou nos envie também uma mensagem no WhatsApp, vai ser maravilhoso poder te receber e esclarecer suas dúvidas e também enviar sugestões de temas para que nós possamos falar nos próximos vídeos. Combinado? Então eu peço para você se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu joinha, compartilhar o vídeo, comentar e também ativar o sininho, porque sempre que chegar vídeos novos, você vai ser informado primeiro. A nossa ideia é produzir vários e vários vídeos, esclarecendo várias temáticas dentro do universo digital para abençoar a sua igreja e o seu ministério. Eu e todo o time Hitbel agradecemos a sua audiência e nos vemos no próximo vídeo. Deus abençoe. Tchau, tchau!